Muito bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. 11 horas em ponto, vamos começar aí a nossa Super Masterclass. Fala para mim nos comentários aí se o áudio está saindo legal. Estão conseguindo me ouvir bem? Aí. Opa, mais pessoas entrando, tudo certinho, muito bom. Aí, aqueles 5 minutos iniciais de aquecimento, né, pessoal? Todo mundo recebendo o link, entrando. Mais uma super aula exclusiva aí para clientes Pacto que desejam realmente entender, né, como storytelling tem a ver com o ensino da natação infantil, como vocês podem potencializar vendas, melhorar o ensino de natação no seu negócio de natação. Pessoal, a gente já está com o Jonas aí na sala, tá? Aqui já organizei tudo, já estamos gravando. Jonas, muito bom dia, seja bem-vindo, muito bom receber você aqui. Pode abrir Bom o dia, seu áudio pessoal. aí. Bom Aí, dia. ouvindo bem. Vocês me escutam bem aí também? 100%, muito bom. Show. Show É de isso bola. aí. Muito obrigado pela oportunidade aí, Tibério, pessoal da Pacto. Vai ser um prazer aí falar um pouquinho aqui, dividir um pouquinho aí com vocês para a gente poder aí conversar no final, né? Trocar bastante, acho que vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. Jonas, é com você, tá? Acho que a gente já pode começar, estamos gravando, vamos disponibilizar, logicamente, esse replay aí na nossa base para todos os clientes. Você vai compartilhar slide Sim. ou não? Vai? Aí eu só vou pedir o pessoal aqui um pouquinho de paciência, porque vou compartilhar os slides lá no PowerPoint, só que pode ter Legal. algum vídeo ou outro que eu tenho que passar aqui no YouTube para sair melhor o áudio e tudo mais, mas... A gente vai organizando, sem problemas. Exatamente, mas está tranquilo. Logo aqui embaixo, aqui na sua tela, tem um retângulozinho de compartilhar, já pode soltar o slide aí. Beleza. Então, qualquer dúvida, pessoal, também pode me chamar, me interromper aqui que a gente vai Show de bola. trocando Tem ideia. duas formas aí, tá, pessoal? Você pode deixar no chat e eu chamo o Jonas para fazer sua pergunta, ou você pode levantar a mão, tá? Logo abaixo aí, pertinho do botãozinho vermelho, não clique no botãozinho vermelho, senão você vai sair da sala. Do lado, tem uma mãozinha levantada. Pode apertar essa mãozinha aí que eu já chamo também o Jonas, a gente vai interagindo, fazendo esse bate-bola, tá bom? Pessoal, com vocês então, Jonas Maniglia, do Grupo Mergulho, o Reino Encantado de Azulha. Bom, é isso aí, pessoal. Então, esse é o Reino Encantado de Azulha, essa história que eu vim contar para vocês hoje. E igual o Tibério falou, né, falar um pouco sobre o storytelling, como que a gente aplica isso nas aulas, como que a gente faz isso realmente ser uma coisa interessante para os nossos alunos, mudar a experiência deles mesmo, para no fim das contas ter eles mais tempo junto com a gente, eles também darem mais valor nas nossas escolas, né? Então, esse é o Reino Encantado de Azul, esse aqui que está no slide é o Capitão Mergulho, ele que é é o nosso principal personagem, e hoje eu vou contar um pouquinho dessa saga, né, para vocês entenderem o que é a Azulha, de onde que surgiu, qual foi a ideia, tudo bem? E como eu falei, qualquer coisa, vocês me avisam aqui, né? Então, a Azulha é onde a magia e a natação se encontram, né? Esse é um bordão que a gente utiliza muito, porque é exatamente essa experiência que a gente quer proporcionar para os nossos alunos, para as nossas crianças, né, para os pais das crianças, realmente criar memórias afetivas junto com essas crianças, para que elas lembrem da natação com muito carinho durante muito tempo e que elas queiram ir na aula de natação, que elas não queiram faltar, que elas peçam para os pais mesmo, fiquem ansiosas para chegar à aula, né, para que na hora que o pai chegue para ela e fale, mas você já aprendeu a nadar? Ela fala, mas eu quero continuar porque eu adoro a natação, né? Então, essa que é a nossa ideia quando a gente quer trazer algo a mais, além de aprender a nadar, porque a gente sabe que aprender a nadar é o motivo principal que a criança está ali, né? Então, esse que é o ponto que a gente traz, né? Então, em 2019, a gente cria o Reino Encantado de Azulha, o surgimento de um rei, que é a nossa história principal, né? E é realmente um universo, né, que a gente criou, uma história bem grande ali, com mais de 50 páginas, e a gente realmente acredita que é uma forma muito diferente de encantar as crianças, né? De construir uma lealdade, como eu estava falando, com as crianças dentro das nossas escolas de natação, para que elas fiquem muito mais tempo com a gente, né? Para que, como eu acabei de falar, que elas realmente
gostem muito das aulas e se encantem com os personagens, né? Se encante com o storytelling. Então, no fim das contas, é isso que a gente quer proporcionar ali para a nossa escola, né? Que tenha realmente um algo a mais além da natação, né? Uma inovação ali além da natação. E aí eu vou trazer aqui na apresentação alguns pontos do porquê que a gente acredita que realmente o storytelling, apesar de ser uma prática milenar, né, que a gente fala que as contações de história elas já existem ali há muitos e muitos anos na nossa sociedade, mas por que ela é uma inovação dentro desse mercado de natação infantil? Então, o primeiro ponto que a gente começou a analisar para construir um storytelling diferente, né, nas aulas e tudo mais, é realmente perceber que as crianças estavam em transformação e ainda estão, né? Elas são crianças diferentes. As crianças que a gente recebe nas nossas unidades, as crianças que a gente recebe hoje, elas não são iguais, elas eram daqui 10 anos atrás, 15 anos atrás, até porque o mundo mudou muito, né? Então, a gente fala que hoje as crianças são nativas digitais, né? Porque quando elas chegam, elas já nasceram com acesso muito fácil a esse mundo digital, né? Então, mesmo que ela não tenha um celular, ela tem acesso à televisão da casa dela, que normalmente é uma Smart TV. Então, ela desde pequenininha já está lá no YouTube, né? Eu falo, assim, dá para perceber quem convive com qualquer criança em casa, que a criança, ela não assiste mais os canais de televisão para encontrar um desenho que ela goste, igual era antigamente, né? As crianças, elas usam o YouTube. Então, elas vão lá, elas assistem o que elas quiserem, na hora que elas quiserem, muito mais fácil, na palma da mão delas. Então, desde pequenininha, elas já estão lá na internet, utilizando essa tecnologia, mesmo como eu falei, que ela não tem um celular. Porque quando costuma ter celular, já é um pouco mais velha ali, depois 8, 9, 10 anos. Mesmo que seja cedo, alguns consideram, mas é o que acontece. E são crianças que chegam, que têm diferentes hábitos e comportamentos, né? Porque a gente está na era digital, que a gente até confunde um pouco o digital com o físico, né? Então, a gente não pode esperar que elas tenham os mesmos hábitos e comportamentos, né? Elas são diferentes. E elas mudam um pouco a lógica, assim, né, de consumo. Elas não só consomem brinquedos, brincadeiras para se divertir. Elas também gostam muito de conteúdos, experiências, né? Tudo isso para se divertir, para elas passarem o tempo, né? O que elas gostam de fazer. E o Reino de Azulha percebeu essa tendência, né? Percebeu essa mudança e entende que a gente tem que se comunicar diferente com crianças em transformação, né? E muito dessas crianças aí, dessas diferenças, são muito por causa das características da geração alfa, que é a geração que nasceu ali a partir de 2010, né? Então, são crianças que chegam aí já vindo, muitas delas, filhos da geração Z, que a gente já percebe que é uma geração diferente das outras, né? Que hoje no mercado de trabalho, essa geração Z tem um comportamento diferente, né? Eles têm pensamentos diferentes, e eles muitas vezes já são pais dos meninos ali da geração alfa. Então, isso de uma relevância grande que a gente tem que olhar, né? Exatamente isso que a gente pensa. E algumas características interessantes eu trouxe aqui da geração alfa, né? Que elas são uma geração que aprendem fazendo, né? Então, elas gostam muito disso, né? De adquirir o conhecimento através de experiências. E isso é muito relevante para a gente também aqui do Reino de Azul. Eu vou mostrar mais para frente como que a gente utiliza essa experiência, digamos, né, ali para as crianças adquirirem conhecimento, que é uma coisa muito importante para a gente, a educação, né? E depois tem outro ponto que eu trouxe que eu achei muito interessante dessa geração, o quanto que é essencial incentivá-los, né, a ter um pensamento crítico e a construir uma habilidade de resolução de problemas, né? E por que isso é essencial nessa geração, né? Se a gente analisar o mercado de trabalho, né, e as tendências, a gente sabe que as empresas vão se tornar mais eficientes, né, com a inteligência artificial chegando. Vai ter alguns empregos que existem hoje que provavelmente não vão existir mais daqui a algum tempo. Então, isso é, sim, muito relevante, e as crianças que tiverem um pensamento crítico aguçado, uma habilidade de resolver problemas, uma criatividade, né? As crianças que desenvolverem isso, com certeza vão estar à frente, né? Então, a gente acredita que isso também é muito importante, e vocês vão entender exatamente por que eu estou fazendo isso, falando disso aqui, um pouco lá na frente, né? E agora,
eu mostrei para vocês um pouco por que a gente criou isso, né? Como que surgiu essas coisas, e agora eu vou contar um pouco do storytelling mesmo. O que é o Reino Encantado de Azulha, o que são os nossos personagens, o que eles... quem são eles, né? Cada um deles tem a sua própria característica e tudo mais. Isso é muito importante para vocês começarem aí a realmente gostar do Reino Encantado de Azulha. Então, Azulha é uma história muito emocionante sobre um reino que vive lá no fundo do oceano, e ele é governado pelo Tuba-Rei, que é um dos reis mais sábios aí dos Sete Mares, né? E é um rei que vive ali, é um reino que vive em paz, prosperidade, né? Numa tranquilidade. E um dia, uma terrível gangue que habita o fundo do oceano, chamado Gangue Plásticos, eles decidem atacar a Azulha, né? E é uma gangue que vivia ali no fundo do oceano, já atacando outros reinos, e eles atacam através da poluição, né? Esses dois aí são os principais personagens da Gangue Plásticos, é o Bolhão, que é esse verde aí, que é o chefe da Gangue Plásticos, e o braço direito dele, que é o Sargento Canudo, né? Então, se a gente for perceber, eles eram personagens do fundo do mar mesmo, eles eram peixes, animais marinhos ali do oceano, que através de uma poluição tóxica, eles foram transformados, né, nesses monstros. E aí eles começaram a ficar cada vez mais fortes através da poluição. E aí é por isso que eles saem poluindo os oceanos, né, com forma também de vingança pelo que aconteceu com eles, mas também para eles ficarem cada vez mais fortes, porque eles são os vilões da nossa história, né? E eles decidem atacar o reino de Azulha um certo dia, né? E durante esse ataque, o Tuba-Rei, ele percebeu que toda a poluição que eles estavam causando lá no reino de Azulha estava enfraquecendo o exército deles, eles mesmos, e ele percebeu que eles iam acabar sucumbindo ali para a Gangue Plásticos. Então ele entregou o maior bem dele que ele tinha, né, que era o filho dele, Rodolfinho, ele entregou nas mãos ali dos seus três principais amigos, seus amigos mais fiéis do reino de Azulha, que era a Muca, a Tutuga e o Tubarino. E ele falou, olha, foge com o Rodolfinho daqui para longe do reino de Azulha, para proteger ele, porque ele é o bem mais precioso que eu tenho, e também porque ele é a maior chance de Azulha ter um rei novamente lá no futuro. E assim eles fizeram, né, fugiram para longe do reino de Azulha, e nesse momento a Azulha estava completamente dominada pela Gangue Plásticos, e o Tuba-Rei ele acabou realmente perdendo, né, sucumbiu ao ataque da Gangue Plásticos, e a Azulha estava nesse momento tomada, né? Longe do reino de Azulha, o Rodolfinho ele foi criado pelos seus amigos, né? Então, principalmente pela Muca, que é essa baleia que está aí na imagem. Então, o Rodolfinho ele foi criado pelos seus amigos ali, e a Muca criou ele como se fosse um filho mesmo. Então, a Muca foi a mentora do Capitão Mergulho, ela ensinou tudo que ele sabe, né? Educou bastante ele, até ele realmente se tornar um adolescente e depois um jovem adulto, né? E toda essa história ela vai se desenrolar até o fim, quando o Rodolfinho ele descobre que é o verdadeiro herdeiro ao trono de Azulha, e aí ele realmente descobre que existe uma profecia, o nome dele, né, que ele iria retornar ali para salvar o reino de Azulha, e eles tramam um plano mesmo, né, de retomada. Eles voltam para o reino de Azulha, existe uma grande batalha ali deles contra a Gangue Plásticos, e o Rodolfinho realmente derrota o Bolhão e o Sargento Canudo, eles fogem do reino de Azulha, e a Azulha está em paz novamente com o novo rei, e é nesse momento que o Rodolfinho se transforma no Capitão Mergulho, que é o nosso herói principal, que é ele que estava lá no nosso primeiro slide. Então, nesse momento, ele ganha o escudo, né, do rei de Azulha, ele ganha as suas armaduras, né, o seu óculos, e aí ele vira, de fato, o Capitão Mergulho, né? Então, essa é a nossa história, esse é o nosso storytelling, e é assim que a gente tenta encantar as crianças. Então, já dá para perceber até aqui, né, o quanto que a nossa história é realmente profunda, porque eu falei aqui, foi um resumo da história, né? Como eu falei, ela tem mais de 50 páginas. Então, é realmente um universo, é como se fosse um filme ali que a gente criou sobre toda essa história, e realmente é diferente do que apenas ter personagens, né? Cada um deles ali são realmente muito complexos, né? E isso é muito interessante. Então, eu chego agora num ponto que é muito interessante, né? Um questionamento que eu falo: por que contar histórias? Por que a gente acredita que contação de histórias, que o storytelling, ele realmente
faz com que as crianças fiquem mais encantadas. Ele realmente faz com que a gente seja diferente, faz com que isso seja uma inovação. Por que a gente acredita tanto em contar histórias, né? E eu trouxe 2 pontos muito interessantes aqui. O primeiro é uma pesquisa, né, que é muito interessante, na verdade, até uma teoria lá de um professor de Harvard, né, que eu trouxe também aqui a fonte, né, caso vocês queiram dar uma olhada, que menciona realmente o quanto que o storytelling na educação ele tem básica científica. Então fala mesmo do quanto que o storytelling ele pode ser uma ferramenta educacional, né, de fato, comprovadamente. E aqui fala que a probabilidade de memorização por meio de uma história ela é 20 vezes maior. Ou seja, o que você está falando para a criança ali naquela contação de história, além de ser muito mais interativa para ela, muito mais legal, né, ela se encanta muito mais, ela ainda vai ter uma capacidade de memorizar aquilo 20 vezes maior. Então, isso é muito relevante se a gente pensar no storytelling como ferramenta educacional. Esse é um ponto muito legal que a gente acredita muito aqui no Reino de Azul, né, e a gente utiliza muito essa parte educacional via storytelling, né? Então, só para mencionar aqui, chama Teoria de Ensino de Brunner, que é um professor de Psicologia e Direito lá de Harvard, né? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente acredita muito no porquê contar histórias faz a diferença, né? E o outro ponto que a gente traz aqui, que é a relevância de contar histórias, né? O porquê contar histórias, é porque as histórias faz as crianças se importarem, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Um dos principais pontos aí de contação de história é que o que você está falando para quem quer ouvir, para quem está ouvindo, né, vai fazer com que ela se importe com aquela história, com aquele contexto, né? E isso é muito interessante quando a gente quer envolver as crianças naquele assunto, né? Então, esse é um segundo ponto aqui que a gente acha muito importante do porquê contar histórias, né? Isso faz todo sentido quando a gente olha pelos motivos que a gente criou o Reino Encantado de Azulha, né? Que é para fazer as crianças se importarem mais com as nossas aulas de natação, com a nossa escola de natação, né? Com a nossa metodologia, com tudo que a gente faz aqui dentro, e para fazer as crianças se importarem com os nossos 3 pilares educacionais, que são segurança aquática, conscientização ambiental e inclusão social, né? E além disso, sabendo que o storytelling é uma ferramenta muito importante e efetiva, né, na hora de educar esses 3 pilares educacionais ali para as crianças. Então, o primeiro que a gente traz aqui é a segurança aquática, né? Esse é o nosso primeiro pilar educacional, e eu acredito muito que esse pilar aqui, ele está em todas as escolas de natação que a gente tem aí pelo país, pelo mundo, porque o principal mesmo da segurança aquática é a criança aprender a nadar, né? Só aí ela já vai ter uma grande vantagem em segurança, porém não é a única coisa, né? A criança saber nadar não quer dizer que ela já está ali totalmente segura, né? Uma coisa que é muito importante é a educação de fato, ou seja, você educar as crianças e os seus pais e responsáveis, né, por elas, do que ela deve ou não fazer, né, no ambiente aquático, seja rio, mar, cachoeira, piscina, né, o que os pais devem ou não fazer, né, quando estão ali com as crianças, tomando conta das crianças. Então, essa é uma parte muito relevante que a gente acredita também. E como que a gente pensa nisso aqui no Reino de Azulha? Que quando as nossas crianças elas já se tornam totalmente fãs ali dos nossos heróis, quando elas realmente olham para ele e veem os nossos super-heróis como referência, elas vão escutar o que eles têm para falar. Isso vai ser relevante, né? Então, a gente acredita que é nesse momento que eles podem educar essas crianças, né? Que eles podem utilizar isso tudo para educar essas crianças. Então, a gente acredita muito na segurança aquática e na educação que a gente pode fazer a diferença. Eu trouxe aqui agora um vídeo, né? Esse vídeo aqui, por acaso, nas apresentações que eu faço, eu consigo passar o som aqui, aqui nessa apresentação dele. Caso vocês não estejam ouvindo o som, vocês me avisam que eu coloco ele no YouTube, tá? Mas é uma música, é um jingle que a gente fez aqui o ano passado, sobre segurança aquática, né? Então é uma música ali de 30 segundos, com um clipe de animação, mas é muito legal perceber nessa música o quanto que a gente fala coisas boas e importantes para as crianças e para os pais, que eles devem ou não fazer, através da música, né? Que a gente sabe que é uma coisa que fica na cabeça, e é uma educação muito importante ali para as crianças. Então, vou colocar aqui, caso vocês não estejam escutando, eu coloco no YouTube.
Venha com o Capitão Mergulho. Preste atenção quando for nadar, na piscina, no mar, no lago ou na cachoeira. Com uma criança tenha o dobro de atenção, afogamento acontece até numa banheira. Celular pra lá, criança pra cá, segurança aquática em qualquer lugar. Celular pra lá, criança pra cá, brincar de tubarão, ser feliz a vida inteira. Bom, vocês escutaram, pessoal? Deu certo? Beleza. Bom, então é isso, né? É uma forma muito interessante que a gente tem de passar toda essa educação, né, para as crianças e seus pais, falando sobre a segurança aquática. A gente sabe que é um assunto de extrema importância, não só para a escola de natação, mas para todas as crianças, adultos, é um assunto muito relevante, né? Nosso segundo pilar educacional é a conscientização ambiental, e é um pilar muito importante aqui para a gente, né, que ele está dentro da nossa história, né, não é que a gente cita ele está exatamente dentro da nossa história. Então, se a gente perceber que o contexto, né, de toda essa luta dos nossos heróis, né, dos nossos personagens contra a gangue plásticos, ela simboliza de uma forma muito lúdica e de uma forma muito única também o quanto que a poluição ela é prejudicial ao oceano, ao planeta Terra, às pessoas, né, aos humanos, aos animais marinhos. Então a gente passa essa mensagem para as crianças sem nem elas perceberem que a gente está falando sobre isso, né? Então isso é muito relevante. No fim das contas, a ideia é que a criança ela sai ali querendo derrotar a gangue plásticos, né? E isso é uma mensagem muito interessante para ela, porque ela vai se desenvolver e ela vai acabar entendendo que a gangue plásticos é só uma maneira ilustrativa de falar sobre o problema que a gente tem de poluição, o problema que a gente tem ambiental. Então, isso para a gente é muito relevante, e a forma que a gente utiliza aqui de conscientizar as crianças, né, sem elas nem perceberem que a gente está falando disso, a gente acha que é muito único, né? E eu trouxe também aqui um estudo. Você fechou o seu som, Jonas. A gente não está conseguindo te ouvir, viu, Jonas? Deixa eu ver se... Tá. Vocês perderam até que horas? Até que horas que vocês ouviram aí? Quando você falou que tem um estudo de... Então tá bom. Bom, então, existe esse estudo, né? Deixa eu entrar aqui só de novo. Então, existe um estudo aí da Universidade de Stanford que fala sobre a importância de ter realmente essa matéria, que é a conscientização ambiental para as crianças. E o que eles entenderam, né, através desse estudo, foi que 83% dos estudantes melhoram significativamente seu comportamento ecológico quando eles têm acesso à conscientização ambiental, desde que eles são realmente bem pequenos, e 98% dessas crianças aí, elas aplicaram seus conhecimentos em outras disciplinas, como matemática e ciências. Então, tem até aqui a fonte também, posso enviar para vocês, mas é muito relevante isso, saber o quanto que 8 em cada 10 crianças melhoram seu comportamento ecológico só deles terem acesso aí a esse tipo de conteúdo. Então, isso para a gente aqui é muito relevante, né? E o nosso último ponto, que é o nosso último pilar educacional aqui, é a inclusão social, e é muito importante para a gente também, porque a gente faz isso através dos exemplos, né? Então, novamente, a gente faz sem nem as crianças perceberem que a gente está falando sobre isso. E eu acho, assim, o exemplo mais interessante e importante para mim é a Muca, que é essa baleia aí que vive nessa cadeira subaquática, né? Então, a Muca é uma baleia, e quando ela foi fugir com o Rodolfinho lá do Reino de Azul, ela foi atingida pela gangue plásticos, né? Ela foi alvejada, e ela acabou perdendo o movimento ali de suas babatanas, acabou perdendo a mobilidade, e a Tutuca fez para ela essa cadeira que ela poderia se movimentar ali no fundo do oceano. E por que isso é muito relevante? Porque a gente mostra na nossa história que aconteceu uma coisa terrível com a Muca. Porém, mesmo tendo acontecido essa coisa terrível, ela é super importante na nossa história. Ela é uma das nossas principais personagens, ela é uma super heroína, ela é
como eu falei, né, na nossa história, ela é super sábia, ela que mentorou o Capitão Mergulho, então ela realmente é muito relevante na nossa história. Então a gente mostra que não importa o que aconteceu com ela, na vida dela, ela pode ser quem ela quiser. E eu trouxe uma imagem que foi até do teatro que a gente fez essa semana, que é muito relevante, né? Realmente a importância de ter um super-herói que te representa. Então, foi um teatro que a gente fez aqui essa semana, eu vou mostrar um pouquinho mais dele para frente, que tinha a Muca como uma das principais personagens, e a gente tinha alguns meninos lá que se identificaram totalmente com ela, por estar, às vezes, em condições parecidas. E é muito legal você ver que, mesmo tendo acontecido tudo isso com ela, ela é realmente uma super-heroína. Então, ter um super-herói que te representa, para a gente, é muito importante. Então, esse é o Reino de Azúlia, esses são os nossos pilares educacionais, né? Mas como que a gente comunica essa história para as crianças e seus pais, né? Como que a gente fala com eles sobre isso, como que a gente passa essa história para eles, como que eles vivenciam essa história? Na nossa visão, a melhor forma de fazer isso é realmente criar conexões emocionais com os pais e as crianças das nossas escolas, né? Um primeiro ponto muito interessante que a gente fez aqui foi publicar um livro, né? Então a gente publicou um livro no final do ano passado, que é O Reino Encantado de Azul, o Surgimento de um Rei. O livro está até aqui comigo, né? Esse daqui é muito interessante, tem 50 páginas, é um livro infanto-juvenil que a gente adaptou daquela primeira história inicial que a gente criou, né? Do Reino Encantado de Azúlia. E esse livro é muito mágico, né? Uma forma muito interessante das crianças entenderem o que é o Reino de Azúlia. E eu trouxe um vídeo aqui. Provavelmente ele vai ficar sem som, mas não tem problema, porque o som aqui não é relevante, só para vocês verem o quanto foi legal essa apresentação que a gente fez. Foi o lançamento do livro, né, num festival literário que tem muito famoso aqui de Araxá, que chama FLI Araxá. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi essa experiência do lançamento do livro. Está sem som, né? Isso. Contamos com a presença do Capitão Mergulho. Diversas escolas foram prestigiadas também. Teve uma parte de contação de histórias, né, durante o festival, né, que foi essa parte aí. Então, a gente contou toda a história do livro para todas as crianças que estavam lá presentes. A gente sorteou alguns livros também, então foi realmente uma iniciativa muito interessante. Bom, então o final do vídeo aqui é um pouco já repetitivo, mas é para passar a ideia para vocês. Então, isso tudo foi parte de um projeto, né? A gente produziu 6.000 livros aqui na nossa região, e a gente doou esses 6.000 livros para as escolas aqui da região, escolas públicas, escolas estaduais, escolas municipais, escolas particulares. Então, todo mundo recebeu ali na idade certa, né, para ler o livro. Todas as crianças receberam, a gente doou todos esses livros e foi muito interessante, porque é uma maneira da gente passar todos esses pilares educacionais de fato para a mão das crianças, né? Isso é muito legal. Um outro ponto que a gente utilizou foi o teatro. A gente fez o lançamento do nosso teatro, lançamento oficial. Foi nessa semana, foi antes de ontem e ontem. Então, a gente fez 6 apresentações aqui para a cidade e região. Né, foram quase 3.000 pessoas que assistiram às nossas peças. Contamos aí com a presença de diversas escolas, né, que levaram seus alunos de forma gratuita na parte da manhã e da tarde, e à noite a gente tinha uma sessão aberta ao público. Então, realmente foi incrível essas apresentações de teatro, e eu trouxe aqui um vídeo que é bem rápido, ele vai estar sem som também, mas, novamente, o som não é relevante nesse caso aqui, mas é muito interessante para vocês verem o quanto que realmente foi uma experiência totalmente inusitada para as crianças, né, vindo de uma escola de natação e que elas realmente se encantaram muito.
entre os corais. A fauna marinha está em festa, todos a dançar. Aldeias, povos e golfinhos, subindo por aí. A carolinha saindo dos rios, começam a dançar. Dançam no alto do mar. Peixes tão bonitos, pequenos, coloridos. Bom, então, como eu falei, era um vídeo rápido, mas mostra o quanto que a gente trabalhou os nossos pilares educacionais. Então, tinha todo um contexto ecológico lá na peça, né? Que o Bolhão sempre falava que quanto mais poluição, quanto mais árvores cortadas, quanto mais fogos nas florestas, mais ele ficava forte, né? E aí depois o Capitão Mergulho chamava a plateia para a gente poder ajudar a derrotar o Bolhão, e no fim das contas a gente escrever um livro sobre toda aquela história e que entregar para as crianças e que elas teriam que continuar essa história, né? Então isso é muito relevante, muito importante, porque é o fato realmente de inspirar as crianças sobre todos esses assuntos, né? Um outro ponto que a gente utiliza, que para mim é um dos mais legais, né? Se não for o mais legal, é a animação em 3D também, que a gente já tem alguns vídeos relevantes, muito interessantes ali sobre animação, e é realmente quando os nossos personagens ganham vida, quando a nossa história ganha vida, e a gente pode passar conceitos muito interessantes que são fáceis das crianças entender, né? Porque elas estão assistindo uma historinha. Então, um pouco para frente ali da apresentação, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza a animação em 3D dentro da aula de natação, dentro das nossas escolas. Então, isso tudo é bem interessante, né? Um outro ponto que a gente utiliza são os comerciais e anúncios, né? Que, na verdade, assim, é quando a gente quer também passar uma mensagem, talvez para as pessoas que nem conheçam nossa escola, nosso licenciamento, o Azulha, algo nesse sentido, né? E são pontos bem interessantes. Agora eu vou compartilhar aqui no YouTube com vocês, então eu vou parar esse compartilhamento aqui rapidinho, porque eu vou mostrar 2 vídeos aqui legais que a gente fez, são bem rápidos também, só que eles são muito, muito relevantes, né? Deixa eu colocar aqui. O primeiro aqui que eu vou compartilhar é realmente uma história que a gente chama de Viagem para o Reino Encantado de Azulha. Bom, então só é um vídeo interessante, né, que eu considero, porque em apenas 1 minuto ali a gente quer passar a mensagem que a criança ela dormiu, acabou sonhando com o reino de Azulha e não sabe, quando ela acordou ela recebeu um presente lá que ela ficou sem entender, e a gente deixa sem resposta no vídeo também, se ela teve ou não, se aquilo foi real ou não, né? Então tudo isso é muito interessante. E teve uma que a gente fez que aí já é muito mais voltado para os pais das crianças, que é realmente um recado muito importante sobre a segurança aquática que a gente fez em parceria com o INAT, né, que é uma campanha sobre o afogamento infantil, sobre a segurança aquática.
Bom, então essa é realmente uma outra forma, né, que a gente encontra de comunicar, porque apesar no nosso mundo aqui da natação isso ser muito comum, né, que a gente saber o quanto que o afogamento infantil é grave, que é uma das de 1 a 4 anos é a principal causa morte, né, entre as crianças aqui no Brasil, mas as pessoas que não são desse mundo ficam muito surpresas, né, quando vem esse tipo de informação. Então, é uma forma que a gente encontrou de assim, né, de tocar nesse assunto que é muito delicado, né? Então, agora, voltando para a apresentação, esses são os comerciais e anúncios, né, que a gente traz para a gente também poder falar sobre o que a gente quer falar, às vezes com pessoas que não conhecem a gente necessariamente. Bom, então essa é a forma como a gente comunica. Mas como que a gente transforma isso tudo em uma realmente experiência significativa para a criança na aula de natação, dentro da piscina, né? E a nossa resposta que a gente chegou aqui é, de fato, promovendo experiências imersivas para essas crianças, para que elas se tornem, para que elas se vivenciem, né, o Reino de Azulha dentro das piscinas, né? Então, no Reino Encantado de Azulha, a gente tem uma aula mensal para promover essa experiência imersiva. E é nessa aula que a criança tem o maior ponto de contato com o Reino Encantado de Azulha, com a nossa história, com os nossos personagens. E essa aula chama o Desafio Mágico de Azulha, né? Então, é claro que é uma aula que a gente fala, uma aula por mês, que é uma aula um pouco mais lúdica, uma aula mais divertida para a criança, mas nessa aula ela também nada bastante, ela também desenvolve suas habilidades aquáticas, só que de uma maneira totalmente imersiva, né? E a gente utiliza 3 elementos diferentes para fazer esse desafio mágico de Azulha. O primeiro, o cenário, né? Então é muito relevante, muito importante que a criança chegue e nesse dia seja um dia diferente, ela já perceba isso no cenário, porque o cenário compõe a experiência, né? Então, às vezes, ter totem de personagem, ter balão, ter isso, ter aquilo, para a criança já chegar lá e já falar, uau, é um dia diferente, né? Eu já estou num ambiente que não é o comum da minha aula. O segundo é o storytelling, que é muito importante. Então, todos os meses, né, a gente cria, sem faltar nenhum, a gente cria um storytelling muito relevante sobre o Reino de Azulha, que é uma animação em 3D. Então, é como se fosse um filminho mesmo, todo mês do Reino de Azulha. E é claro que ele é um filminho do nosso universo, mas não é totalmente relacionado àquela história principal de Azulha, porque não dá para a gente trabalhar só a mesma história, né? Aquela história é a história base, e todo mês a gente traz uma história diferente. E todo mês a gente traz um ponto educacional que a gente quer ensinar nessa história, né? Nessa animação para as crianças. Então, vem com uma parte educativa muito forte, que são sempre relacionadas aos nossos pilares, né? E o último são as crianças. Depois de assistirem essa história, elas têm as aventuras na água totalmente relacionadas a essa história. Então, tudo que ela acabou de assistir, ela vai vivenciar dentro da água, né? Um ponto importante, como que funciona esse storytelling? A gente deixa esse storytelling pronto, né? Um pouco mais para frente eu vou falar que a gente tem um licenciamento para escolas de natação, por isso que eu vou falar que de algumas academias, mas esse storytelling é opcional, né? Então, ou a academia ela envia para os seus alunos para assistirem em casa no nosso YouTube, que aí o aluno vai, assiste todo o nosso storytelling e vem para a aula, né, ter essa experiência, que a gente sabe que criança, quando assiste em casa e gosta, ela vê 10 vezes, né, o mesmo vídeo. Mas aí, nesse caso, a escola tem que ter uma comunicação muito boa e efetiva com seus alunos. Ou então a escola faz uma espécie de cineminha aqui dentro, né, da escola, porque é um vídeo muito curto, né, de apenas 2 minutos. Então, numa aula que tem 45 minutos, ele vai passar mais de 90% da aula dentro da piscina. Então, é bem rápido, mas é bem legal, porque a criança acaba de assistir ali, ter toda aquela experiência, comer uma pipoquinha, já tem aquela memória afetiva do cinema e depois já vai lá para a água, e lá dentro da água, ela que vai ser o herói da aventura dela, né? Então, eu trouxe aqui 2 vídeos, um eu vou mostrar no YouTube também, porque é muito importante ter o áudio, e o outro não precisa exatamente, então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Um é um vídeo, né, que a gente fez, é um storytelling para vocês entenderem do que eu estou falando, qual que é esse vídeo que a criança assiste, né, naquele dia, e o outro é da criança dentro da piscina, né? Então, o que ela faz dentro da piscina depois que ela acabou de assistir aquele videozinho, né? Então, eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês, para vocês poderem ter a mesma experiência que a criança tem
no dia do desafio mágico. Espera aí um momento. Pronto. Olhe, Tubarino, uma ilha quilométrica de plástico se formou ali adiante. Isso não é nada bom. É verdade, capitão. Isso pode ser um grande problema para o reino de Azúlia e para todas as criaturas marinhas. Precisamos investigar. Estou preocupado que Bolhão esteja por trás disso. Vamos lá. Então os intrusos finalmente chegaram. Capitão Mergulho e seu ajudante Tubarino. O que desejam aqui? Sabemos que você está por trás dessa ilha de plástico, Bolhão. Você precisa parar. Mas por que eu faria isso? O plástico me traz poder e controle sobre essas águas. Vocês não podem me deter. Não podemos permitir que isso continue, Bolhão. Vamos detê-lo. Tubarino, prepare-se para a batalha. Vocês não vão vencer. Minha ilha de plástico é imbatível. Tubarino, vou soltar a rajada azuliana em Bolhão. E quando ele estiver atordoado, você dê um soco ultra forte nele. Vamos derrotá-lo. Vamos nessa, capitão. Rajada azuliana! É a sua vez, Tubarino. Soco ultra forte! Conseguimos, Tubarino. Bolhão fugiu e a ilha de plástico está desfeita. Mas agora precisamos encontrar uma maneira criativa de reciclar todo esse lixo e proteger nosso oceano. Já sei! E se transformarmos todo esse plástico em brinquedos feitos com materiais recicláveis? Uma excelente ideia, capitão. Azulianos, hoje aprendemos mais uma vez o quanto a poluição faz mal para o nosso oceano e também sobre o poder da reciclagem. Até a próxima aventura, pessoal! Então, pessoal, é um vídeo que a gente fez, né? São esses vídeos que a gente faz todo mês e é uma animação muito interessante que apenas em 2 minutos de história a gente fala bastante sobre conscientização ambiental. A gente apresenta um conceito de ilha de plástico, né, para as crianças, que existe realmente. Por ano, os seres humanos despejam ali 12 milhões de toneladas nos nossos oceanos e acabam se formando essas ilhas de plástico quilométricas dentro do oceano. Então, esse é um problema ambiental que a gente tem. Então, a criança, só de assistir esse vídeo, né, esse episódio, ela já entende que existe isso, né? Mas para ela, na cabeça dela, foi o Bolhão que fez. Mas quando ela crescer ali um pouquinho, ela vai entender que o problema é muito maior e, se Deus quiser, ser parte da solução, né? É isso que a gente pensa e que a gente quer. E aí as crianças, né? O que a gente faz dentro da aula, que é o outro vídeo que eu já vou mostrar. A gente cria uma ilha de plástico dentro da aula nesse dia, né? Então a gente junta os espaguetes, lá dentro a gente joga todos os lixos, né, recicláveis, e as crianças elas têm que ir nadando, ela pega uma garrafa PET, volta, até ela desfazer a ilha de plástico. Então, no mundo da imaginação da criança, é ela que está ajudando o Capitão Mergulho a desfazer aquela ilha de plástico lá e salvar o dia, né? Então, isso é muito interessante. Essa que a gente fala que é a experiência imersiva. E a gente sempre tem uma Azúlia para casa também, que a gente fala para as crianças. Então, nesse dia, elas tinham que montar um brinquedo, né, reciclável, e aí várias crianças trouxeram diversos brinquedos recicláveis que fizeram em casa, e aí algumas academias, né, do licenciamento doaram esses brinquedos. Então, é realmente uma atividade muito interessante a partir de uma pequena história, né? Então, voltando aqui para a apresentação, né, esse aqui é o vídeo que vocês acabaram de ver. Agora eu vou mostrar aqui o vídeo do Desafio Mágico na prática, que são essas ilhas de plástico que a gente montou e as crianças desmontando ela. Então, aí tem a parte do cineminha. Aqui a gente faz cineminha, não manda para a criança assistir em casa. Elas assistem o episódio, ganham uma pipoquinha. Depois elas vão lá, no restante toda da aula, 90% da aula é dentro da água, montando as ilhas de plástico. Elas têm que desfazer, elas têm que nadar, né, se divertir. E depois também tem uma parte educacional, que a gente fala sobre o que a gente discutiu
naquele dia em relação àquela historinha. E tem para todas as idades, né? As nossas atividades, elas são diferentes para as crianças de 3 a 5 anos, de 6 a 8 anos, de 8 anos acima. Cada idade que a criança tem, o desafio é maior, né? Aumenta o nível de dificuldade. Então, esse foi o desafio mágico de Azulha, para vocês entenderem ali na prática como funciona, né? Isso funciona aqui muito bem, né? Funcionou muito bem durante um tempo, dentro das nossas unidades aqui em Araxá, e a gente transformou isso em um licenciamento de marca em março do ano passado. E nesse licenciamento, a gente disponibiliza aí para as escolas todos a nosso storytelling, os nossos personagens, as nossas produções de conteúdo, as nossas animações, para eles realmente poderem utilizar isso da melhor maneira para a experiência da criança dele, né, dos alunos dele. E, além disso, a gente também tem uma plataforma de ensino, que nessa plataforma eles aprendem a como fazer as atividades técnicas do desafio mágico, como produzir aquele desafio mágico, quais materiais precisam, né? Temos todos o passo a passo, né, do desafio mágico para eles poderem fazer nas academias deles. E é claro que o licenciamento não é só o desafio mágico é o maior ponto de contato, mas a gente tem diversas outras coisas, né? Por exemplo, campanhas temáticas de marketing, né? A gente vai ter uma super campanha temática agora no mês de junho, que 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então a gente já tem uma campanha pronta para essas escolas e tudo mais. Então, tudo isso acaba sendo bem relevante ali para a escola, né? E principalmente para aquela escola de natação também, que já está naquele patamar de estar há muito tempo no mercado, já ter os seus alunos, ter uma marca forte, ter uma metodologia, porque nós não somos metodologia, né? Isso tem que ficar muito bem claro. Mas a escola já tem a sua metodologia, mas quer uma inovação, quer um algo a mais. É nesse momento que a gente entra, né? Para entrar com uma inovação, tentar transformar a experiência das crianças, tentar trazer mais alunos, né? É claro que isso depende de muitos outros fatores dentro da escola de natação. A gente não promete nada aqui, né, que a gente não possa cumprir, porém a gente vem com um adendo, né, uma coisa muito interessante para as escolas. No início, o nosso objetivo, né, com tudo isso, com o Reino de Azulha, com os personagens, era criar uma maneira realmente de fazer as crianças ficassem mais tempo na nossa escola, né, como eu falei lá no começo algumas vezes. Mas a gente percebeu que a gente poderia ir muito além e realmente se transformou num propósito muito mais legal, né? E agora o nosso sonho grande mesmo é criar uma geração de crianças que queiram exterminar grandes plásticos do mundo. A gente acredita muito na educação, como eu falei aqui, com os nossos pilares educacionais e através do storytelling. Então, tudo isso que a gente fez é realmente por acreditar muito que através do storytelling a gente pode educar muitas crianças. E, como eu falei, né, hoje o nosso sonho grande é esse, é realmente educar tantas crianças que elas vão sair daqui querendo ser diferente, querendo fazer diferente, mais conscientes, para poder fazer parte de uma solução que, com certeza, a gente precisa já e no futuro vai precisar mais ainda, né? Então, a gente acredita muito nisso, na educação, para a gente tentar trazer novas soluções aí. A Azulha é uma ideia, eu acredito muito, nós acreditamos muito, eu convido vocês a acreditarem junto com a gente. Então é isso, pessoal. Muito bom, muito bom. Jonas, deixa eu tirar uma dúvida aqui. De forma mais prática, assim, mais clara e objetiva, a Azulha é uma metodologia de ensino, como que vocês se definem? Nós não somos uma metodologia, né? A gente se define mesmo como um licenciamento de marca, né? Então a gente licencia a nossa marca, os nossos personagens, o nosso storytelling, para que as escolas de natação possam utilizar isso dentro da sua própria metodologia, né? Então, a gente hoje, até naquele slide lá que eu falei sobre isso, está um pouco desatualizado, a gente já tem hoje 22 escolas de natação dentro do nosso licenciamento, né? E, assim, dessas 22, 5 delas têm metodologia Gustavo Borges, por exemplo, que é uma metodologia, de fato, no mercado, né? E isso não interfere. Por exemplo, depois que elas entraram no Reino de Azulha, elas não saíram do Gustavo Borges, elas estão lá, né? Então, a gente não é uma metodologia, só que se a gente for perceber uma dificuldade no mercado de natação, é justamente, assim,
ter uma escola de natação dá muito trabalho, sabe? Uhum, Porque a mão de obra é muito difícil, né? Os professores, essa questão das aulas mesmo, né? Não é simples você mexer com criança dentro de piscina, você tem que ensinar a nadar, é tudo muito complexo. A manutenção é super complexa. Então, normalmente, o dono da escola de natação ele está imerso ali em toda essa operação. Ele não tem tempo de fazer o encantamento das crianças, de fazer realmente essa parte lúdica e educacional que a gente vem trazendo isso. Show, muito bom. E a segunda pergunta, né, eu quero ter o Azulha na minha escola. Qual é o contato, o site, o seu WhatsApp, enfim. Tá à venda, não tá à venda? Você só Sim. ensina, você só compartilha essa experiência de vocês ou como funciona? Não, a gente tem, é como se fosse uma assinatura, né? Então a escola de natação ela entra na nossa assinatura aí, digamos, e a gente até não tem por exemplo, um plano anual, algo nesse sentido, né? Ela entra e pode, se fizer sentido para ela continuar. E a gente tem um período de implementação que a gente faz, tem 5 passos de implementação, então a gente faz toda a capacitação com o time delas, né, com os professores, a parte de vendas, né, toda essa questão para a academia estar preparada para receber o desafio mágico. Tem um evento inaugural e depois ela recebe ali ela está apta, né, a ter o licenciamento do Reino de Azulha. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, se alguém tiver interesse, pode conversar comigo, né, pode entrar em contato comigo mesmo, e a gente explica exatamente como funciona, tira todas as dúvidas, e como você perguntou, né, o licenciamento, e esse é um valor mensal ali que as academias pagam para a gente ter todas essas produções de conteúdo, né, ter tudo isso. Muito bom. Confirma para a gente aí, é 3499194 4495, não é isso? Isso, é isso mesmo, exatamente. Pronto. Pessoal, ó, copia aí. Eu acabei de colocar no chat, né? 3499194 4495. Jonas Maniglia. Copia aí no chat ou tira uma fotinha, né, para chamar o Jonas depois e ter mais detalhes, né, e levar isso para o seu negócio, porque realmente é inovador e muito impactante. A Dayana, Jonas, mandou aqui um comentário muito, muito bacana, que é o seguinte, ó, muito top o episódio. Gostaria de dar uma sugestão sobre o momento do ultra soco. Poderia substituir por algum poder, algo como o uso do tipo sonar, alguma coisa assim. Não é para não ficar tão agressivo, né? Vai dar um soco, talvez ali pode ser que a criança interprete como uma violência. Muito bem colocado aí, Dayana. Fica a sugestão para vocês. Obrigado, Dayana. Não, realmente faz muito sentido, né? A gente tenta criar ali os superpoderes para as crianças, mas isso realmente faz sentido, né? A Lilian está perguntando se é de Uberlândia, né? Nós somos de Araxá, mas aí o licenciamento já está em mais de 20 cidades. E se você for de Uberlândia, por exemplo, não tem nenhuma academia de Uberlândia ainda. Legal demais, legal demais. Jonas, obrigado, cara, pelo seu espaço, pelo seu tempo, por compartilhar com a nossa base aí. A gente vai fazer uma divulgação da gravação bem forte, porque, cara, todas as empresas, todas as escolas de natação, de aquático mesmo, precisa conhecer o Azulha. Eu fiquei encantado aqui, estava assistindo com brilho nos olhos. Eu sou pai, né? Gostaria muito, eu estava até falando com o Mauro lá no evento que a gente encontrou, cara, eu gostaria muito de colocar a minha filha em uma escola de natação que tivesse o Azulha, né? Porque a conscientização, o ensino didático, lúdico, é maravilhoso. Maurão, você tá por aí? Libera o seu áudio para dar um oi para a turma, cara. Olá, Tibério. Olá, pessoal. Muito bom dia, Mauro. Pai do Jonas, né? E estamos aqui em Araxá e o Jonas é o comandante de todo esse trabalho aqui desde 2019, nessa batalha, né? Vocês devem ter percebido que é um trabalho bem grande, né? É um trabalho bem complexo, feito a várias mãos, né? Pessoas muito boas se juntaram a nós aí e o Jonas capitaneia esse projeto com maestria, né? E realmente faz a diferença. Nós já estamos há 33 anos no mercado de natação e a gente está sempre procurando novidades, inovações, né? E o que a gente acredita e trabalha em cima é ter uma maneira disruptiva de chegar nos pais das crianças, nas crianças. Esse é o modelo, né? Porque até hoje nós temos, a maioria das academias de natação tem um padrão,
né, de marketing, um padrão de experiência, que é bem conhecido padrão por de todos que estão no ensino. mercado. Esse aí foi um pulo bem grande. Verdade. Achei interessante, você começou falando, eu sou o Mauro, pai do Jonas. A gente depois que vira pai, Mauro, a profissão muda, né? Primeiro a gente é pai, depois a gente é outras coisas. Isso aí. Muito lindo de ver a relação de vocês dois. Parabéns pelo trabalho, viu? Sigam firmes. O mundo precisa disso, o mundo precisa de vocês. O mundo precisa de mais conscientização ambiental, de mais carinho, de mais cuidado, de mais boas histórias. Eu realmente sou um defensor agora e, mais do que nunca, levarei a palavra do Azulha para todo mundo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Tamo junto, pessoal. Pacto. Obrigado ao Pacto. Valeu demais. Show. Pacto, tecnologia que conquista bem-estar. Até a próxima Masterclass, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.